processo de luto é muito difícil, porque a saudade está em todo lugar, em todo lugar. Não é uma foto que vai me dar saudade. Não, não é. A saudade está na panela de feijão que você está cozinhando, sabe? E que você se lembra que era a comida preferida da sua filha. A saudade tá quando toca a campainha ou quando você escuta alguém falar mãe e a voz é parecida e você se liga, não vai ser nunca mais. Eu gosto muito desse livro, não pela história em si, que é legal, mas não pela história em si, mas pela dedicatória. E assim, eu fiz letras, né? Então o objeto, o livro, é muito importante para mim. E esse é um dos mais importantes. Porque ele diz, né? Um pouco de história, humor, drama e farsa. Assim como é a vida. Espero que se delicie com esse livro. Beijos, te amo. E aí eu fico pensando, eu falei, caramba, pior que não é? Né? Drama, humor, farsa, história, tem de tudo. E mal sabia eu que pouco tempo depois eu ia vivenciar essas características de forma muito intensa, né? De forma da vez mais forte da minha vida. Para cada suicídio completo, 135 pessoas podem ser impactadas por essa morte. Um número muito maior se a gente pensar em escolas ou empresas. E cada pessoa vai passar por esse processo de luto de uma forma. Cada um vai ter a sua maneira de lidar com essa morte. Terezinha, 48 anos, mãe da Marina e do Edgar. Bom, eu sou o Joseval, sou o pai da Marina, tenho 52 anos. Márcia Maria Sark, eu tenho 49 anos e eu sou mãe enlutada pelo suicídio da minha filha, Isabela, de 21 anos. Eu sou Elizabeth, com 77 anos, mãe do Anderson. O Anderson partiu há 12 anos atrás por suicídio. Ele tinha 38 anos. Eu sou a Vitória, irmã da Júlia, neta da Elizabeth, filha do Anderson. Me chamo Viviane Simmer, sou mãe do Bruno Simmer. O Bruno faleceu por suicídio, dia 26 de dezembro de 2018. A Isa, ela sempre foi uma criança normal, uma criança comum, muito alegre, muito brincalhona, extremamente carinhosa, muito doce, muito doce. A Isa era muito doce. Eu vejo ele como uma pessoa muito amorosa, sabe? E que se importava muito com as pessoas, entendeu? Essa coisa também de querer estar em contato com a natureza, estar em contato com os bichos, sabe? Isso é uma coisa também que eu tenho e que eu admiro muito nele, né? Até questão mesmo de cozinhar, por exemplo, que ele gostava bastante também, é uma coisa que a gente compartilha, sabe? E agora, né, quando eu lembro, né, das nossas últimas conversas, ele sempre querendo estar muito presente, sabe? Querendo saber até o porquê que eu escolhi um nome X pro personagem do jogo que ele me deu. Aos 14 anos, ela disse para mim que ela gostava de meninas. Eu aceitei numa boa. A gente sempre foi muito parceira, muito amiga. Eu gosto de falar assim, quem é o meu pai, né? Porque eu acredito que ele ainda é. Né? Não aqui, mas ainda é. Com 17, quase que 18 anos, ela se reconheceu trans. Aí ela mudou o corte de cabelo, ela mudou roupas e tal.
O sonho dela era se livrar dos seios, porque ela dizia que ela olhava no espelho e ela não se reconhecia. Ela já passava por um processo de depressão há algum tempo. Então, a partir do momento que ela fez a cirurgia, eu achei que tudo ia mudar, assim, sabe? E isso aconteceu. Ela ficou, nossa, radiante. Ela não se cabia dentro dela, assim. Nossa, ela ficava assim, o rosto iluminado, né? Os brilho nos olhos, assim. A Marina era uma menina muito alegre, carinhosa, bondosa. Ela falava que ela era muito generosa. Era muito prestativa também, gostava muito de ajudar o outro. Ela era muito carinhosa, né? Então, ela sempre chegava, quando ela chegava, ela abria os braços e falava: me dá um abraço. E era uma moça que eu achava que era comum, não tinha nada de anormal. Então, a Marina, ela começou a ter uma mudança de humor, que nós achávamos que era relacionado à adolescência. E um dia ela chegou a pedir ajuda, dizendo que não estava bem, que precisava passar no psicólogo. E nós providenciamos isso para ela. E em uma consulta ela já foi encaminhada para o psiquiatra. O psiquiatra diagnosticou que ela estava com fobia social, depressão e ansiedade. O Bruno é um menino espetacular, inteligente, amado, muito criativo, faz muita falta, amante das artes, criativo. Ele tinha um grupo de música, ele era presidente do grupo acadêmico da filosofia, ele fazia filosofia na Universidade Federal aqui da UFES. E engraçado, falando dele agora, ele sempre pensou muito no outro. O Bruno, ele era um menino que ele tirava da comida da boca para dar para as pessoas, sabe? Mesmo, de verdade, ele sempre pensou nas pessoas. O Anderson era assim, muito atencioso. Então, quando eu ia lá na cidade onde ele morava, e quando eu me identificava que era a mãe do Anderson, eles eram encantados com o Anderson, os pacientes, o pessoal que ele atendia, porque ele era neto e trabalhava na hemodiálise, mas também dava plantão na UTI. Até uma vez eu perguntei para ele: filho, plantão de UTI? Que coisa horrível! Mãe, a coisa melhor que tem é você dar alta a um paciente, você vê que você cooperou com aquele paciente, que para ele sair da UTI é a coisa melhor que tem. A forma que eu penso nele, eu também penso muito relacionada aos animais. Essa é uma paixão dele, né? E é muito bacana de ver, assim, a forma como ele cuidava, sabe? Eu lembro direitinho, assim, dele, a gente acordando, que criança acorda cedo, né? E aí a gente acordando de manhã cedinho para poder alimentar os passarinhos que estavam nascendo. No final do ano, ela tinha passado na USP. Estava super feliz, que fazia 3 anos que ela estava tentando. E ela estava namorando uma moça. E ela chegou para mim e ela disse: mãe, é o seguinte, eu vou alugar um lugarzinho que a gente vai morar junto. E a gente quer nossa privacidade. No dia 21 de outubro de 2018, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de manhã, era 6 horas da manhã, da mãe da namorada da minha filha, dizendo que a minha filha não estava legal, que elas tinham se separado, que elas já estavam separadas há quase 2 meses. Falei: eu vou aí te ver, não vem agora, porque eu tô com dor de cabeça.
Eu fui dormir muito de madrugada, tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio e vou dormir. Ela pediu para ser internada, ela foi internada, ficou somente 3 dias no hospital, pediu para sair, ficou em internação domiciliar, nós tomávamos conta dela, vigiando, administrando a medicação, sempre conversando, nunca deixava ela sozinha. Bom, a última vez que a gente se encontrou, eu tava no quarto do hotel com ele, aí eu tava acordando ainda, e aí tava fazendo carinho no meu braço. E aí eu já tava querendo acordar, mas eu não queria me mexer pra ele não parar de fazer carinho no meu braço, porque eu queria que ele continuasse fazendo, sabe? E aí só que ele percebeu que eu já tava acordado. Aí depois que eu fui falar isso com ele, ele falou que ele que já tinha percebido que eu tava acordada, né? Mas ele também não quis parar, né, de fazer carinho. Aí eu acho que é isso, assim. O dia 25 foi o Natal aqui na minha casa. E naquele Natal eu tava sem falar com a minha irmã mais velha há alguns anos. E a gente fez as pazes no dia 25. Então eu digo que foi o dia mais feliz. Que foi um dia muito feliz para minha mãe também. Porque ela queria muito que isso acontecesse. Porque ela ficava triste com a situação, né? E na oração que eu fiz no dia 25, né, à noite aqui, eu agradeci muito a Deus por me perdoar e ser perdoada. Agradecer a Deus por Bruno estar melhorando da depressão, da gente estar passando pela depressão e ele estava apresentando uma melhora. E infelizmente no dia 26 ele se foi. Sem avisar. Ele já tinha tentado suicídio anteriormente. A gente ficava todo mundo em alerta, né? Sempre foi uma coisa que o telefone tocou, alguma coisa errada, alguma coisa, né? Ele não ficava sozinho, né? A gente não deixava, como a gente já vinha acompanhando, a gente ficava com ele, estava sempre perto. Aí, assim, passou alguns minutos, assim, uma meia hora, me deu uns 5 minutos, assim, eu falei, eu vou lá. E, de repente, ela aparentou ter uma melhora. E só que não foi do jeito que a gente imaginava. E aí a namorada dele estava viajando e aí ele me pediu para ir na casa da namorada para dar comida para os cachorros, para dar um remédio à noite. E eu fui com ele à tarde, mas à noite ele pediu para ir sozinho. Só que não deu tempo. Eu não cheguei a tempo. Um dia, por uma eventualidade, ela precisou ficar um tempo sozinha. E nesse tempo ela conseguiu fazer o que ela planejou, o que ela imaginou. E eu não quis deixar. Minha mãe, a gente brigou, não vai e tal. Mas ele pediu para confiar, que era para confiar nele. E foi. E nós conseguimos resgatá-la ainda, levar ela para o hospital. Ela ficou 20 dias internada, 18 dias em estado de coma. E voltou do coma. Nós conversamos com ela e ela falou que não queria mais, que queria voltar para casa. Só que, infelizmente, o organismo dela estava muito comprometido. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Foi o dia mais triste da minha vida. E o resgate chegou, me tiraram assim de cima da minha filha. E aquele rapaz chegou na porta assim da cozinha e disse: "Mãe, ela tá em óbito". E quando ele falou isso pra mim, o chão era taco ali na sala. Foi como se tivesse um enorme funil no chão, assim, um redemoinho gigantesco.
suicídio está ligado a muitos tabus. Falta de Deus no coração, coragem, fraqueza. Existe um julgamento e um estigma. Uma busca incessante dos porquês e de culpados. Mas nós não podemos culpar uma pessoa ou uma família pelo que aconteceu. O suicídio é um fenômeno multifatorial e complexo, que está ligado com questões sociais, econômicas, culturais, psicológicas, psiquiátricas e situacionais. Jovens LGBTQIA+, negros e indígenas têm um risco aumentado se comparado à população geral. E embora muitos transtornos mentais estejam ligados ao suicídio, é o sofrimento, o desespero, o desamparo, a desesperança, a sensação de estar preso e sem saída, que leva muitas pessoas ao suicídio. No comportamento suicida, nós temos os fatores de risco e os fatores de proteção. Tentativas de suicídio prévias aumentam esse risco. Quanto maior o número de tentativas, maior o risco de uma pessoa. O que não quer dizer que alguém que tenha tido uma tentativa, se a pessoa encontrou o apoio adequado e fez o tratamento necessário, pode ser que ela nunca mais pense em suicídio na vida. Então, uma tentativa de suicídio não é um destino para outras tentativas. O que muda é que nós precisamos agir com relação a ela. E mesmo assim, há uma diferença entre prever e prevenir o suicídio. Há uma diferença entre comportamento suicida e autolesão, principalmente no que se refere à intencionalidade. Na autolesão, a pessoa busca um alívio de uma dor psíquica que está muito difícil, e ela busca no seu corpo esse alívio. Já no comportamento suicida, a pessoa tem a intenção de fazer algo para morrer. Nós não podemos prever quem vai morrer por suicídio. Podemos ter várias ações de prevenção, mas não é possível prever quem, quando e como vai ter um ato suicida. Algumas pessoas dão sinais do comportamento suicida. Saber esses sinais e reconhecê-los pode ajudar a oferecer apoio e tratamento. Mas nem sempre isso vai ser suficiente para impedir um suicídio. O meu pai, ele morreu quando eu tinha 11 anos. E aí, na época, eles combinaram que não ia me contar, não ia contar para minha irmã também, qual foi realmente o motivo da morte. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha falecido, me falaram que era por infarto. Então, durante 4 anos, eu acreditei que meu pai tinha morrido, né, de causas naturais. Então, o meu luto, né, todas as minhas estratégias, né, para vivenciar esse luto foram completamente diferentes do que quando uma pessoa experiencia, né, quando ela perde alguém por suicídio. E aí, 4 anos depois, quando eu descobri realmente, né, a causa da morte dele, eu fiquei completamente sem chão, assim. Foi como se meu pai tivesse morrido pela segunda vez. Eu lembro, assim, quando eu penso nisso, foi realmente assim, o sentimento que eu tive foi como se eu tivesse perdido meu pai 2 vezes, assim. E eu tinha aquela impressão horrível do suicídio, porque lá na minha terra, quem morria de suicídio não enterrava dentro do cemitério, não enterrava, eles falavam Campo Santo. Essa ideia que a Vitória falou, da gente perder de novo, não podia ser mais verdadeira. Porque eu também estava já no processo de construção do meu luto por outros motivos. Então, o que eu fiz? Coloquei debaixo do tapete. Mas eu fiquei de tal maneira que eu não podia nem ouvir falar na palavra suicídio. Muito menos estudar, ver como era um suicídio, qual era as consequências. Eu não procurei ver isso. E tudo o que eu tinha construído até então, para poder lidar com a morte do meu pai, tinha caído também. Existe um grande receio de falar sobre o suicídio com as crianças. Mas se elas foram impactadas por essa morte, elas acabam enlutando 2 vezes. Uma, pelo processo da morte, da perda, e outra, quando elas ficam sabendo que foi por suicídio. É claro que não é uma conversa fácil ou uma escolha simples de ser feita, mas aprender a conversar com uma criança e mostrar para ela que pode-se falar sobre esse assunto abertamente dentro de casa, que ela pode tirar todas as suas dúvidas, até para que ela não se sinta culpada pelo que aconteceu. E, principalmente,
que existem formas de ajuda, que se ela estiver sofrendo, ela pode falar com alguém. Cabe cada família pensar como vai fazer isso e em que momento. Eu não conseguia ter qualquer outra lembrança. A única coisa que eu conseguia eram as imagens, assim, como se fosse uma tatuagem, assim, perpétua, nítida, muito nítida. E o que me ajudou nessas imagens terríveis, horrorosas, horríveis que eu tinha, foi isso que eu tenho aqui atrás, né? Porque eu descobri que eu poderia, sim, desenterrar as minhas lembranças lindas, maravilhosas, olhando as fotos, porque olhando uma foto, qualquer uma que fosse, eu conseguia me lembrar daquele dia, daquele momento, daquela roupa, daquele sanduíche, sabe? E aí eu, apesar de todas as represálias, né, ao meu redor, de muitas pessoas, você não deve fazer isso, tira as fotos, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, né? Como se desse pra gente apagar a memória de um filho. O luto é um processo, e cada um passa por ele de uma maneira diferente, singular, cada um com a sua estratégia de enfrentamento. O luto não tem um tempo cronológico ou acaba. Cada um vai passar por esse processo ao seu tempo e da sua maneira. E cabe a cada um de nós, como sociedade, profissionais da área da saúde, falarmos abertamente e acolhermos aqueles que ficaram. No dia até teve julgamento, né? Com certeza eu tive uma pessoa que me perguntou por que eu não prendi o Bruno, que eu não amarrei ele na cama, enfim. Eu falei, prender, a gente até tentou estar junto, né? Mas, enfim, eu acho que essa é uma das coisas também que é muito difícil. O julgamento e as condenações, né? Porque até acho que tem a questão de você. As pessoas acho que colocam um pouco assim, como se você fosse uma fracassada, né? O luto por suicídio tem características únicas. A busca incessante do porquê, o ficar preso nos ICs, e se eu tivesse ligado, e se eu tivesse chegado mais cedo, pode ter um aumento dos casos de depressão e risco de suicídio. Tem um impacto no sistema familiar, isolamento da família e de amigos, maior julgamento, estigma e principalmente a culpa. Eu acho que as pessoas elas têm uma visão de incapacidade, né? E eu não vejo dessa forma. Eu senti um pouco isso no início, né? Que do fracasso, como se as pessoas se colocassem em uma situação que foi fracassada, e não é por aí, né? Como eu venho estudando, participando de grupo, o suicídio ele é complexo, são vários fatores, né? Uma das coisas que me incomodava, que eram as pessoas falando assim, foi falta da conversa, falta de diálogo em casa, e às vezes não é, como eu falei, não era falta, né? Então, a coisa da mistificação da coisa, como se fosse responsabilizar também a quem ficou, né, como culpado pelo que aconteceu. Acho que isso também é algo que realmente não cabe, né? Até algumas pessoas vêm me perguntar, mas poxa, por que? Eu falei, a resposta está com o Bruno, e foi com ele. Tem sido muito, eu posso dizer, forte e prazeroso estar com a família perto. Isso eu tenho como agradecimento de Deus me dar esse suporte. O íconezinho 90% dos suicídios podem ser evitados, assim, isso pega muito pra gente que é enlutado, porque a gente fica se culpando demais.
né? Eu sou uma péssima mãe, né? Como que eu não consegui ver? Como, né? Então, você faz parte do 10% imbecil que não vê nada, né? Falar que 90% dos casos podem ser prevenidos pode trazer ainda mais culpa e julgamento para aqueles que ficaram. Nós não sabemos esse número. Infelizmente, muitos sinais de alerta só fazem sentido depois da morte. Um ato, uma palavra, um comportamento que fora de contexto não aparentam problema algum, mas quando ocorre o suicídio, começam a fazer sentido. Se eu não tivesse a fé que eu tenho, teria sido muito pior. A gente acha que seria a lei a mãe partir primeiro que o filho, e não os filhos antes. Então é um vazio que ficou. Esse vazio nunca vai ser preenchido. Nem que venha outro filho, que entre mais alguém na família, nunca é preenchido. Acho que a primeira coisa que eu falaria para alguém que perdeu alguém por suicídio é que tem como superar, sabe? E superar não quer dizer esquecer, não quer dizer que a gente vai deixar de amar a pessoa e que ela não vai ter uma importância gigante ainda na nossa vida. E eu sei o quanto que é difícil, o quanto assim que quanto que eu, nossa, desejei que aquilo fosse mentira, que eu, nossa, que a minha vida não fosse essa, por exemplo. Mas hoje em dia, quando eu olho assim, eu não trocaria nenhuma vida pela minha, sabe? Porque eu tive a oportunidade de ser filha do meu pai, sabe? Assim, isso pra mim é uma honra. Ele morreu, mas ele continua sendo meu pai e vai continuar sendo sempre. O amor que a gente sente, ele não termina aqui. E uma questão muito importante para mim foi eu me permitir chorar, sabe? Eu voltei a frequentar o meu centro religioso e naquele dia eu chorei muito. E aí parece que foi começar a abrir a porta, sabe? Para poder realmente vivenciar o luto mesmo, assim, para poder sentir, né? Porque, no meu ponto de vista, chorar faz parte. Sentir dor faz parte, vivenciar esses processos, porque não são fáceis, mas faz parte. E quanto mais eu escondi, mais eu posterguei esse processo, sabe? Não me fez bem. Eu aprendi com o luto do suicídio que o amor, ele é muito maior, sabe? Ele preenche. Por mais que a dor, às vezes, te impeça de ver, se você está sofrendo é porque você ama. E depois de um tempo, a gente começa a se livrar um pouco da dor também porque ama, né? Então, essas emoções, assim, me fazem bem, porque me mostram quão importante ele era na minha vida, quanto ele é ainda importante na minha vida, né? E que são pequenos detalhes que a gente traz, assim, que fazem ver que tudo valeu a pena, que esses anos valeram a pena e que a minha jornada até aqui, mesmo sem ele fisicamente, continua valendo a pena. Chamamos sobreviventes enlutados pelo suicídio todas as pessoas que foram impactadas por essa morte. Familiares, amigos, colegas. E esse termo é utilizado porque muitas das pessoas que perderam alguém para o suicídio dizem que a primeira coisa que elas precisam fazer é conseguir sobreviver a essa perda. E por isso, então, falamos sobreviventes enlutados pelo suicídio. Nós não podemos fazer uma comparação se o luto por suicídio dói mais ou menos do que outros tipos de morte, porque a gente não pode comparar a dor, mas nós sabemos que ele tem algumas características que são únicas. Encontrar um corpo ou testemunhar um suicídio pode desencadear transtorno de estresse pós-traumático. Muitas pessoas se afastam com medo de falarem sobre o que aconteceu ou de contar histórias sobre aquele que faleceu. Isso acaba aumentando o isolamento entre os sobreviventes. A melhor forma
é poder perguntar para eles, é poder oferecer ajuda, é poder estar perto, porque cada um precisa de algo diferente. É fundamental que cada um entenda o que ajuda e o que prejudica o seu processo de luto, que saiba qual é o seu limite e, principalmente, aonde pode buscar ajuda se precisar. Nesses primeiros 90 dias foi muito importante os grupos, como a Terezinha falou, porque a gente conseguiu ver que a gente não estava só, né? Porque quando acontece esse tipo de coisa, a gente acha que é o único, né? Por que foi acontecer só comigo que acontece isso, né? O luto por suicídio é um luto, né, solitário, as pessoas sumiram da minha casa, eu não recebia nem mensagem de WhatsApp mais, e eu comecei a ver na escrita uma forma de falar comigo mesma. E a terapia, comecei a fazer terapia, né, para entender também essa confusão toda, para entender por que eu me sentia culpada, por uma série de fatores, né. E depois ainda o que nos ajudou foi levar esses textos da Terezinha. A gente também, de tanto participar de grupo, a gente resolveu trazer um grupo aqui para a nossa região, e isso foi nos ajudando, né? Ajudar ajuda a gente. Depois que eu comecei a participar, foi e é fundamental no meu processo. Numa situação tão ruim de pandemia, pelo menos uma coisa boa eu posso ter certeza de dizer que eu tive, né? Que é a presença do grupo de apoio, que eu não conseguiria por conta de morar longe dos centros, né? E de ir presencial. E como que isso faz bem? Ouvir o outro e ver que a gente não está sozinho. E hoje a gente está aqui junta, nós três, juntas, né? Reunindo forças para poder falar sobre isso. E eu tinha uma coisa também no grupo que eu olhava assim as pessoas falando, as pessoas que já estavam no grupo há bem mais tempo do que eu, ou algum tempo mais do que eu, falando assim de ressignificar a vida e tal, e eu pensava assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. E eu tentava imaginar o que eu poderia fazer, sabe? Mais ou menos um ano depois que a Isa partiu, eu fiz o curso de Reiki, porque o Reiki me ajudou muito e eu poderia ajudar outras pessoas com Reiki. E a gente vai fazer um espaço aqui em cima, no meu sótão. O espaço aqui em cima que foi preparado para a minha filha, para ser o estúdio dela de bateria, né? E eu vou fazer, e eu vou poder ajudar a mim com as terapias, e eu vou poder ajudar outras pessoas. Eu falo que uma que eu não me sinto culpada e nem julgada no grupo, né? Quando a gente está participando, porque a gente está dividindo ali as dores das partidas, né? Cada uma com sua história. E também não me sinto vítima da situação, sabe? Eu acho que isso me fortalece quando eu ouço outras histórias também, né? Isso faz a diferença no processo, porque você vê que não está sozinha. E então eu entendi com o passar, né, porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito, é que a gente vai se fortalecendo, né? A dor ela não vai te derrubar mais como ela derrubava antes. Empatia, né? A gente fala muito de uma palavra que está na moda, né? Mas assim é isso, né? De encontrar pessoas que não te julgam e que te botam para frente, já ajuda bastante. Pós-venção significa intervenção após. É todo tipo de atividade e apoio oferecida para a pessoa em luto por suicídio. E a mais comum delas no Brasil são os grupos de apoio. Os grupos de apoio funcionam
como um espaço de acolhimento e de pertencimento, onde pode-se falar abertamente sobre o suicídio e pode-se ver como outras pessoas lidaram com essa perda e aprender com elas. Os grupos de apoio trazem acolhimento e um local de pertencimento, onde pode-se falar abertamente sobre suicídio e aprender com a história de outras pessoas, e principalmente perceber que eles não estão sozinhos nessa jornada. O que pode ajudar no processo do luto por suicídio é muito singular. Algumas pessoas usam a arte, dança, escrita, poesia, outras os exercícios físicos, correr, fazer trilhas, nadar. E outras gostam de ajudar pessoas que passaram pela mesma situação e de contar a sua história abertamente. E para outras, procurar profissionais da área da saúde mental e cultivar a espiritualidade podem ser formas de enfrentamento do luto. E a internet hoje pode ser um importante canal de divulgação, de informação e de encontros. Primeiro que foi a partir da internet que eu localizei os grupos de apoio, né? E material também para ler, então ajudou muito, né? Fora agora, né, com os grupos de apoio sendo online. E outra coisa, né, a internet você consegue divulgar, né, o seu trabalho, mostrar, alcançar. A gente alcança muita gente, entendeu? Eu tenho uma página no Instagram que chama Vivi Vivendo. Então a gente segue caminhando, vivendo. Então por isso Vivi Vivendo. Então eu consegui realmente conectar com pessoas. E eu tenho até um caso que é engraçado, que eu compartilhei uma foto de Bruna um tempo atrás. E aí eu compartilhei essa foto e uma mãe de Salvador viu a foto por conta que eu coloquei uma hashtag luto materno. E aí nós começamos a conversar, ela também perdeu a filha, só que não foi por suicídio. E nós somos amigas hoje. Não conheço pessoalmente, mas eu falo, acho que é minha irmã de alma, que a gente fez uma parceria, uma amizade e se fortalece, né? Então, é uma ferramenta que ajuda. Hoje, né? Eu vejo, eu entendo, enxergo nitidamente todos os inúmeros multifatores que existiam na minha filha. Para mim, a internet foi e continua sendo assim, uma estratégia de enfrentamento do luto essencial. No Instagram, chamado Nenhuma Ideia Vale uma Vida. E aí eu comecei a compartilhar informações, isso, né? E aí então eu comecei a estudar tanto, né, para poder sanar as dúvidas que eu tinha, que ainda tenho, até mesmo para eu sentir que eu podia contribuir de alguma forma com as pessoas. Eu acho que só a questão é que a gente tem que tomar cuidado no que a gente está olhando, porque a internet ela pode ser isso em tudo, né? Ela pode ser uma ferramenta muito boa, mas ela também pode propagar muita coisa ruim. Foi muito importante para mim. Até eu fico, às vezes, pensando, foi por causa desse coronavírus é que nós tivemos esse grupo online, que tem nos ajudado tanto. Esse aqui foi o primeiro sapatinho dele. Aí ela deu, né, um pé para mim e outro para a Júlia. E também essa foto que eu tenho dele, não sei se vai dar para ver direito, que é a última vez que a gente se encontrou. E aí tem uma pergunta, né? Depois desse tempo todo, e aí a resposta sempre. Né? E não tinha, eu acho que outra frase, né, que poderia resumir isso tão bem. Isso aqui é uma agenda de coração
E aqui tem uma anotação dela. E diz assim: pertence a Isabela. Irmã, Dudinha, eu gosto muito de você. Só quando você rosna muito pra mim é que eu não gosto. Te amo, Duda. Era a nossa cachorrinha. E aí a outra diz assim: mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Era uma coisa que ela escrevia em todos os cadernos. Essa camiseta aqui, que ela usou muito, tá velhinha, mas que essa camiseta é ela, sabe? É ela. Ainda tem um pouquinho do cheirinho dela. Esse aqui, ele fica na minha cabeceira da cama, que é o retrato de Bruno, eu e ele. Ele pequenininho, com 5 aninhos, eu. E esse aqui é o santinho dele, que fica hoje do lado da minha cama, que eu beijo, converso. E falo que também, para eu esquecer que ele não tá aqui, né? E tem o cartaz. Ele fez com o apoio da namorada. 42. Eu falei 42 quilômetros de vida, 42 anos de corrida. Aí aqui embaixo a chegada é só o começo. Aí embaixo, run, Forrest, run. Aí ele escreveu como é que é? Obra oriunda do trabalho terceirizado feito por Juliana, que ele escrevia com a namorada que ajudou. Bruno sempre foi muito criativo. A gente foi num shopping e lá tinha uma loja de instrumento musical. E aí, sempre que a gente entrava. Eu e a Marina, a gente entrava e ficava testando, fazendo, né? E aí entramos, tal, ela escolheu a guitarra. E aí nesse dia eu sempre gostei de bateria. Falei, vou comprar a bateria. Aí comprei a bateria. E aí depois ela gostou daquela guitarra. Falei, essa guitarra a gente vai comprar pra você. Se eu toco? Toco, ó. Gratidão. Empatia. Amor. Resiliência. Gratidão. Libertação. Ressignificar. Amparo. Resignificação. Coração quentinho. Fortalecimento. Compreensão. Saudade. Esperança. Acalanto. Sorriso. Solidão. Ressignificação. Compartilhar. Amor. Cativou.